mais um episódio do nosso programa Engenharia Reversa dos Exames Laboratoriais, onde eu, João Baqui, pego um caso diagnosticado e faço a engenharia reversa. O que é isso? É pegar os exames, dar uma olhada, né, o que alterou e realmente o que você pode, né, tentar entender desse caso para poder, no seu próximo, poder ter mais clareza a partir do momento que você solicita exames laboratoriais de rotina. Então, hoje nós vamos falar sobre um caso de intoxicação por cumarínico, varfarina, antagonista da vitamina K, que é normalmente um rodenticida utilizado, aprovado pela Anvisa, que faz a eliminação de pragas, né, principalmente o rato, a partir da sua interação com o organismo desse animal, que justamente, né, quando a gente fala em antagonismo da vitamina K, a gente está falando sobre um veneno, né, que vai atrapalhar, vai impedir que o animal faça a sua coagulação de forma adequada. Então, eu vou te mostrar aqui um caso interessante, principalmente nesse caso, onde o animal apresentou trombocitopenia, e aí existe um mito de que se o animal está sangrando e tem trombocitopenia, provavelmente está sangrando por causa da trombocitopenia, mas nesse caso não é bem assim, e eu vou te mostrar algumas ferramentas importantes para você lembrar na hora de tentar avaliar, né, o sangramento está levando à trombocitopenia ou a trombocitopenia está levando ao sangramento. Isso tudo a gente vai discutir nesse exame aqui. Então vamos dar uma olhada. Né? Uma canina fêmea, né? A Amora, o nome dela, 4 anos, Blue Heeler, e tutora deu entrada lá, né? Ligou para o veterinário, dizendo que o animal teve uma perda de sangue importante aí a 36 horas, né? Num primeiro momento a tutora achou que tivesse sido alguma coisa que comeu e etc, né? Só que o animal foi piorando, foi prostrando, né? Justamente porque você vai ver que ele teve uma anemia importante, né? Então, paciente que vive em chácara. E aí o que acontece? O histórico nesses casos é muito importante, né? Porque, você não vai desconfiar de antagonismo da vitamina K num animal que nunca saiu do apartamento, né? Pode acontecer, até pode, mas a gente trabalha com probabilidade. Então, é muito mais fácil, né, um histórico onde o paciente tem livre acesso pelo quintal, pela chácara. Às vezes, o próprio dono utilizou o rodenticida, né, ou o vizinho, ou até mesmo, né, feito com má intenção, né? Então é importante saber algumas coisas desse paciente aqui, né? Olha só, o animal, além de ter realmente tido uma perda considerável, você já começa a visualizar nesse animal alguns sinais de distúrbio de hemostasia, né? Nesse caso aqui, animal com hemorragia subconjuntival, então, ou seja, o animal tem um distúrbio de hemostasia nesse momento, né? E o importante era ligar o histórico aos exames laboratoriais e entender o que de fato aconteceu com esse paciente, né? Então, esse caso é bastante interessante, foi num carnaval, então acaba que o tutor está um pouco mais disperso em relação à saúde do animal em eventuais momentos, né? E aí acaba que já pega ele, né? Evita ao máximo de levar ao veterinário e acaba, né, o animal por vezes piorando, né? Então, nesse caso, ele já começou a apresentar distúrbios visíveis de hemostasia. Só que até aqui, né, não se sabe exatamente o que o animal tem, né? E aí, o que acontece? O sangue, quando foi coletado para o hemograma, me chamou muita atenção porque era um sangue bastante ralo, que a gente fala, né? Onde você nitidamente percebe que esse animal tem uma anemia. Lógico, a gente não vai fechar a anemia olhando pro tubo, obviamente, mas quando você tem uma certa experiência, você vê que tem algo bastante importante ali quando a gente está falando de anemia. E aí, obviamente, essa amostra foi submetida à análise, né, um hemograma, incluindo a microscopia, tá certo? Foi tudo feito direitinho, né? E no final das contas, né, eu vou separar para vocês aqui o que mais chamou a atenção, algumas informações importantes aqui, certo? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês darem uma olhada na parte de eritrograma, na parte de proteína plasmática, na parte de placotometria, da contagem de reticulócito. Então, são informações
que realmente chegaram, né, para a gente poder discutir. E olha só, né, já separando aqui as principais informações, né, para você contextualizar, nós temos aqui, pessoal, uma anemia regenerativa, olha só, um hematócrito, né, 11, e a gente percebe, pessoal, pelo histórico do animal, que essa perda de hemácia, de eritrócito, né, foi aguda, é um sangramento agudo. Olha só, o animal tem uma perda, ficou entre 36 e 48 horas, tá? O animal teve uma perda considerável, né? Então tá claro, né? No histórico você já vê que foi uma perda aguda. E quando o hematócrito cai abruptamente, é onde o animal realmente começa a apresentar sinais clínicos mesmo de anemia. Por quê? A gente tem casos aí de que o animal tem 11% de hematócrito, mas a queda foi o quê? Foi uma queda crônica, foi uma queda mais lenta, e aí o organismo vai meio que se adaptando a esse processo. Não que o animal fique muito bem, mas os animais que têm perda abrupta, né, que tem uma anemia por perda aguda, eles sentem bastante essa mudança de hematócrito. E aí a gente vê aqui, fazendo a contagem de reticulócito, que está 97 mil, a gente tem aí até 60 mil, ou seja, o animal tem uma reticulocitose. E essa reticulocitose, pessoal, eu arrisco dizer aqui que nem atingiu o seu máximo, o seu platô. Por quê? Olha só, a gente está falando de 36, 48 horas, a gente ainda não tem completamente uma resposta medular, né, total, completa desse paciente. Por quê? A gente sabe que a partir de um momento em que você tem uma perda aguda de sangue, a contagem de reticulócito, né, chega no seu platô em torno aí de 3 a 4 dias. Então, ouso a dizer que se a gente tivesse feito o hemograma um pouco tempo depois, essa reticulocitose ia estar em 250 mil, tá? Então, isso aqui provavelmente estava elevando, mas mesmo assim já foi um tempo em que a gente pôde ver uma anemia regenerativa. Então, lembrando, em perdas agudas, a gente pode ter até anemias arregenerativas. Então, vamos aproveitar esse caso para lembrar também como é que é o mecanismo de perda aguda. No primeiro momento, você tem a perda de sangue total, nesse caso aí a amora teve uma perda de sangue total, e aí o que acontece? Como a perda de sangue total você perde proporcionalmente plasma e eritrócito, no primeiro momento o hematócrito não se altera, tá? O hematócrito fica inalterado. Então, mas ele perdeu muito sangue, mas o hematócrito não se altera, porque a perda de plasma e eritrócito foi proporcional. Só que o animal encontra-se no estado de hipovolemia, e a partir desse mecanismo de hipovolemia, existem algumas manobras, né, fisiológicas que vão jogar, né, água, né, do meio extravascular para o meio intravascular para tentar compensar essa volemia. Nesse momento em que entra água no sangue, você tem um processo de hemodiluição. Então, a partir de umas 12 horas, 8 horas, o animal começa a apresentar realmente a anemia, né? Só que nesse momento vai ser a regenerativa. Por quê? Para que a gente tenha uma resposta medular efetiva, a gente precisa de um prazo aí de 3 a 4 dias, né? Então, o que a gente pegou nesse caso da amora foi um hematócrito que realmente está havendo uma resposta regenerativa, só que ainda não atingiu o seu platô pelo tempo, né, de uma reticulocitose realmente efetiva. Mas vamos ver aqui, então uma anemia regenerativa, a gente já tem a causa da anemia, lembra, a gente tem que sempre buscar a causa da anemia, e aí nós temos aí uma perda aguda de sangue, uma hemorragia aguda, certo? O animal realmente aqui com um hematócrito de 11, vamos ver outra questão, trombocitopenia. Olha, pessoal, uma trombocitopenia de 145 mil. Para o veterinário que não está atualizado, para o veterinário que não presta atenção em valores, em magnitude, ele acaba olhando um laudo desse e pensando, um animal sangrando com 145 mil de plaquetas, é a plaqueta que está fazendo esse animal sangrar, mas não é assim, né? O que acontece? Vamos deixar aqui um negócio para você anotar aí, para ficar mais assertivo. É o seguinte, quando você tem um animal com sangramento ativo e trombocitopenia, você precisa olhar para a magnitude da trombocitopenia para entender o que? Se a plaqueta baixa que está levando ao sangramento ou se é o sangramento que está levando à plaqueta baixa. Por quê? Quando a gente tem sangramento, a gente tem o que a gente chama de trombocitopenia por consumo, você perde plaqueta.
Tá? E aí, isso aqui é manifestação, pessoal, do sangramento, não é ao contrário, não é a trombocitopenia que levou ao sangramento. Então, anota, né? Quando você tem trombocitopenias acima de 50 mil para um animal que está sangrando, provavelmente a trombocitopenia foi consequência do sangramento. Agora, quando você tem trombocitopenias mais importantes, em torno aí de 30 mil plaquetas, aí sim a gente tende a pensar mais que o sangramento que está levando, né, a trombocitopenia que está levando ao sangramento. Então, pensa que a plaqueta, por mais que ela esteja baixa, ela ainda dá conta da hemostasia. Quando começa a chegar a níveis mais drásticos, né, 30 mil, 20 mil, às vezes 10 mil, é que o animal começa a ter distúrbio de hemorragia, né, hemorragias espontâneas. Então, muito cuidado quando você pega sangramentos, né, onde você tem trombocitopenia. Parece fácil de associar no primeiro momento, mas isso aqui é uma consequência do sangramento, tá? E outra coisa importante é uma discreta hipoproteinemia aqui, que poderia ser explicada também pela hemodiluição causada pela hipovolemia da perda aguda. Porque quando começa a entrar água no vaso, né, você também dilui proteínas, e aí você acaba tendo, eventualmente, uma hipoproteinemia, beleza? Então, esse hemograma, ele evidenciou não o processo que está levando à causa de base. A gente sabe que é a perda aguda, mas o que está levando à perda aguda de sangue? Essa é a pergunta que a gente já tem, obviamente, nesse programa a resposta, mas é interessante a gente discutir. Então, vamos lá. O hematócrito 11 é uma anemia por perda, trombocitopenia por consumo devido à hemorragia e a hipoproteinemia por hemodiluição. Tá? Então, a gente explicou aí o hemograma que foi solicitado, mas a coisa é um pouco mais complexa quando a gente quer chegar na causa de base. Primeiro, vamos entender, né, porque surgiu essa suspeita, né, o vizinho parece que espalhou rodenticida, esse era o histórico, e aí vamos entender o que é antagonismo da vitamina K. Né? A vitamina K, colega veterinário, ela é essencial para a ativação dos fatores 2, 7, 9 e 10. É interessante você decorar isso. Infelizmente porque eu vejo muito, né? Eu trabalhei um tempo com produção de material para residência e eu vejo muitas questões caindo, né, de instituições federais e tal, aquelas residências do MEC, muito caindo sobre quais são os fatores dependentes de vitamina K. Geralmente, você vai ver lá várias respostas, mas a certa é 2, 7, 9, 10, não tem como fazer, você vai ter que decorar, infelizmente. Mas vamos entender, né, por que uma varfarina, um dicumarínico, ele acaba atrapalhando aí a biorreciclagem da vitamina K. Então, o que você precisa saber? Né? A vitamina K, colega veterinário, ela é obtida através da dieta. Tá certo? Só que uma coisa você precisa ficar ciente, que é o quê? Olha só, para que você ative, né, os fatores 2, 7, 9 e 10, você precisa da vitamina K, mas não é qualquer vitamina K. É uma vitamina K que está na sua forma ativa. E, rapaz, olha só, dá uma prestada de atenção aqui. Para que essa vitamina K se torne a sua versão ativa, você precisa de uma enzima, chama epoxirredutase, tá? Ou epóxido-redutase, algumas literaturas citam assim também. Essa enzima é responsável pela reciclagem da nossa vitamina K. Então, olha só, a vitamina K ativa, ela vai ser uma precursora, né, para a ativação e utilização dos fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10, e quando ela participa desse processo, ela entra numa forma inativa de novo. Adivinha quem transforma ela na sua forma ativa? Epoxirredutase. Então, tudo bem que a vitamina K ela é obtida através da dieta, mas a sua versão ativa aqui em relação aos fatores de coagulação, ela é dependente dessa enzima, epoxirredutase, né? Isso nos mamíferos funciona, né? E por isso que ela é utilizada, né? Por isso que o rodenticida é utilizado para fazer o rato praticamente ter uma hemorragia interna. Então, como é que funciona esse cumarínico, essa varfarina? Olha só, a varfarina ela vai inibir essa enzima
epoxirredutase. E aí o que acontece? A vitamina K ativa no animal começa a ser utilizada para a síntese dos fatores, né, da ativação dos fatores 2, 7, 9 e 10, vai utilizando, não vai reciclando, vai utilizando, não vai reciclando, vai utilizando e não vai reciclando, chega uma hora que o animal entra em déficit desses fatores de coagulação. Aí o que acontece? Começa a ter distúrbio de hemostasia. Ah, João, mas por quê? Né? Por que você colocou aqui os 4 fatores dependentes da vitamina K e colocou o fator 7 destacado? Eu vou te mostrar que o fator 7, colega veterinário, ele é o primeiro a decair dentre esses 4 fatores quando você tem antagonismo da vitamina K e inibição da epoxirredutase, tá? E por que ele é o primeiro a cair? Porque é o fator de coagulação que tem a menor meia-vida, em torno aí de 6 horas aproximadamente, né? Então, o fator 7, ele é produzido, ele dura aí 7 horas e decai, né? Então, 6, 7 horas, tá? Geralmente 6 horas a literatura fala. Então, vamos dar uma olhada aqui. E por que ele é importante? Porque, olha só, não quero te traumatizar, tá? Até porque se você está vendo isso dentro do Interpreta Vet, dentro da mentoria, do curso, você tem isso muito mais bem explicado. Mas se você não está vendo dentro do curso, é o seguinte, você tem 2 vias de ativação da cascata de coagulação. Eu já separei o que é importante você visualizar aqui. Aqui, né, nós temos a via intrínseca, tá? Que é uma cascata de ativação, dependente, todos eles são dependentes do cálcio, né? Mas aqui eu separei. Olha só, 2 tá aqui, né? Fator 2, 7, cadê o 7? Tá aqui, cara, olha só. O fator 7 é o único fator que tá aqui na via extrínseca. E aí, se você lembrar, pessoal, o fator 7, ou melhor, a via extrínseca é avaliada através da dosagem de TP, tempo de protrombina, tá? E a via intrínseca é dosada através de TTPA e a via comum através do TT, né? Então, olha só, mais ou menos, isso é papo para outra conversa, mas o que eu quero que você se ligue onde estão os fatores dependentes de vitamina K. 2, via comum, né? 7, 9, 10, né? 9 aqui na via intrínseca, ou seja, em todas as vias tem fator dependente de vitamina K. Então, você vai desestabilizar completamente a cascata de coagulação desse paciente. Olha só, tentando trazer para um modo mais fácil de entender. Quando a gente faz um coagulograma, né, a gente vai sempre solicitar TP e TTPA, tá? A gente nunca pede ou um ou outro, porque a interpretação conjunta é importante, tá? Então, como eu falei para vocês que o fator 7 tem a menor meia-vida, ele é o primeiro a decair. Aí você solicita TTPA e TP, o que acontece? Num primeiro momento, TTPA vai estar normal, tá? O tempo de tromboplastina parcial ativado vai estar normal, só que como o fator 7 já decaiu, o TP vai começar a dar alterado. Então, qual é o comportamento do coagulograma? Primeiro, o TP tende a elevar. Por que é isso? Tempo de protrombina, ou seja, se o tempo está elevado, significa que está tendo algum problema para coagular a partir daquela via, né? Então, eu pedi TP, estou basicamente avaliando o fator 7, e ele é o primeiro a decair, né? Inicialmente, num antagonismo da vitamina K. João, é a única condição que o TP vai estar elevado primeiro que o TTPA? Não, a gente pode ter também insuficiência hepática. Por quê? Quase todos os fatores de coagulação são sintetizados pelo fígado. E aí a gente tem o mesmo problema. Se você tem uma insuficiência hepática, o primeiro fator a decair é o que tiver a menor meia-vida, que é, no caso, o fator 7. Mas nesse caso aqui, foi um caso abrupto, o animal já apresentando distúrbio de hemostasia, nesse caso, distúrbio de hemostasia secundária, porque está afetando a cascata de coagulação, certo? E aí, inicialmente, nós teremos esse perfil aqui, tá? Onde a única alteração será no TP, né? Mas aí, posteriormente, os outros fatores de coagulação começam a decair também, né? E aí a gente tem já um aumento no tempo de tromboplastina parcial ativado, tempo de protrombina, obviamente, e aí esse tempo de coagulação ativado são testes
mais inespecíficos, que tendem a avaliar, né, distúrbio de hemostasia secundária, que é a parte de coagulação, né? Então, é sempre bom solicitar TP, TTPA, às vezes TT, né, para ver se é mais embaixo, mas enfim, quando TPA e TP tão elevados, provavelmente o problema está em um desses fatores de coagulação que estão aqui, tá? Nesse caso, por antagonismo da vitamina K, 2, 7, 9, 10. Beleza? Então, mas às vezes eu vou solicitar fibrinogênio. Nesse caso, né, a gente avalia geralmente na rotina clínica TP e TTPA, né? Óbvio, pô, João, eu tenho uma tromboelastometria aqui, não é a realidade de 95%, 99% dos laboratórios e clínicas veterinárias. O tromboelastograma, né, ele é hoje restrito a 6, 7 no máximo aí no país, tá? Então está dentro de universidade, está dentro de hospitais ali de São Paulo, enfim, né? Então não é uma realidade solicitar tromboelastometria. Seria uma condição perfeita, mas a gente ainda tem que trabalhar com o que a gente oferece na maioria dos locais, tá certo? Então, nesse caso, só para você ver como se comporta TP e TTPA no antagonismo da vitamina K, beleza? Esse caso foi um caso em que a gente teve a reversão, né? Ele já entrou com o antídoto, né? E aí foi monitorando, o animal foi se recuperando, tá? Porque era o único problema dele. Nesse caso, faz sentido você fazer a vitamina K, tá? Mas perceba que você faz a vitamina K na forma ativa justamente para quê? Para continuar a síntese dos fatores dependentes da vitamina K, 2, 7, 9, 10. Existem até alguns casos em que o animal, por exemplo, está com está com alguma suspeita de distúrbio de hemostasia e faz vitamina K, né? Às vezes não faz o menor sentido fazer vitamina K, tá? Porque o problema do animal não é deficiência de vitamina K da forma ativa, tá certo? Então a vitamina K é quando realmente você tem aí distúrbios que antagonizam a atividade da vitamina K, nesse caso inibindo a enzima hipóxia-redutase. Beleza, colega veterinário? Esse foi mais um episódio da nossa engenharia reversa dos exames laboratoriais. É ótimo a gente saber, né, que esse caso aí deu tudo certinho com a Amora, né? Ela ficou feliz, né? Não sei se é uma Blue Heeler mesmo, tá, pessoal? Mas quando o tutor bota, né, é bom a gente não contrariar. Então, pontos chaves. Primeiro, te mostrei que, olha, não é só porque o animal está com plaqueta baixa que o sangramento já foi justificado. Pelo contrário, às vezes o sangramento leva a trombocitopenias, né, que a gente chama de trombocitopenia por consumo. Segundo ponto-chave, né, ao solicitar o coagulograma, entender o que você pediu, né? Num primeiro momento, se você pede TP e TTPA, primeiro momento inicialmente, você vai ter um aumento só do TP e o TTPA vai estar normal. Por quê? Está muito ligado à meia-vida desses fatores de coagulação, né? E depois, posteriormente, você vai ter elevação de TP e também de TTPA, certo? E o histórico, né? O histórico deve ser muito bem definido porque você precisa agir rápido. E a recuperação clínica se dá em torno de 24 horas, mais ou menos, né? E aí você vai acompanhando o paciente para evitar que ele realmente continue a perder sangue pelas hemorragias, certo? Então, esse é um caso de antagonismo da vitamina K clássico. Se você atende mais em regiões periurbanas, rurais, isso aqui você vai ver com mais certa frequência, né? Mas em regiões urbanas, você pode até pegar também, principalmente se você sai com o cachorro na rua para passear e tal, aí ele entra naqueles canteiros, às vezes propositadamente alguém deixa ali um rodenticida e aí o animal acaba ingerindo. Beleza, colega veterinário? Te espero na próxima engenharia reversa dos exames laboratoriais.